Vamos para mais uma reflexão? Vamos lá. Dessa vez eu quero falar para vocês sobre a tentação de Jesus no deserto. Lucas 4 fala desse momento glorioso. A Bíblia diz em Lucas 4 que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi conduzido para o deserto. E ali, nós sabemos o desfecho da história, Satanás o tentou. E ali ele desafiava o tempo todo o Cristo vivo para que Jesus tomasse atitudes humanas que quebrariam princípios que Deus já tinha plantado no seu coração. Então ele pegou uma pedra e disse, e a Bíblia diz, e Jesus teve fome, ele ficou 40 dias e 40 noites. Isso só mostra a humanidade. Há quem diga, não, mas Jesus, ele era totalmente Deus, ele não tinha fome, ele tinha fome. E a Bíblia mostra essa humanidade dele, mas não mostra a humanidade em nenhum momento vencendo Jesus. Ainda que ele ficasse triste, ainda que ele chorasse, ainda que ele fosse humilhado tantas e tantas vezes, vindo de um lugar de trono, de glória, onde não tinha dor, onde não tinha nada daquilo que temos na esfera terrena. Ele veio, e a Bíblia diz que ele veio se humilhar, mas ele tem um versículo da Bíblia que eu acho interessantíssimo e glorioso também. Diz que eu existo para fazer a vontade do meu Pai. Então ele foi colocado num lugar para ser tentado, assim como você é colocado muitas vezes, eu, todos nós. Mas a resposta que nós estamos dando para Deus, qual é? Então Jesus, ele deu uma resposta. Ele não entrou no jogo do diabo. E o diabo dizia para ele se lançar, para ele se jogar, porque aos seus anjos daria ordem a seu respeito, para o conduzir. Quantas vezes no momento da jornada você é instigado a usar força humana, a querer dar um soco, dar uma resposta para alguém que te alfineta, alguém que te persegue, alguém que põe teu nome lá no terreiro, alguém que faz algo contrário para dizendo que aquilo é o bem e você vê mal. Outro dia eu atendi uma moça que disse, olha, eu tô mal porque esse cheiro invadiu aqui a minha casa. E o que eu faço? Eu falei, nós vamos orar. E quando nós oramos, imediatamente o Espírito Santo de Deus entrou com glória. E imediatamente ela me mandou a resposta. Acabou aquele cheiro. Deixa eu te falar, Jesus exalava o perfume do jardim, o perfume que era a essência de uma palavra viva, eficaz, que nos adestra para as guerras, nos ajuda a ter resistência. A palavra gera em nós resistência. Eu não estou falando de qualquer resistência, eu estou falando de uma resistência espiritual, onde eu não vou viver debaixo do cativeiro do abatimento. Então Jesus, ele passando esse processo de deserto, a Bíblia diz que ele sai do Jordão com uma palavra, os céus se abriram quando João o batizou e Deus declarou, esse é meu filho amado em quem eu me alegro. Ele sai cheio do Espírito daquele lugar e vai para um lugar de guerra chamado deserto. Não tinha nada, nem ninguém fisicamente, a não ser ele sendo confrontado por um Satanás que tinha sido vencido desde a fundação dos tempos. Quando ele foi expulso do céu, sabe o que aconteceu? Ali já tinha um decreto definitivo contra o inimigo. Já tinha um decreto. Então, as pessoas hoje, elas precisam se render a esse Deus da Bíblia, que é um Deus que ele já fala tudo no início, como o fim vai acabar. O fim não vai acabar em morte, mas em vida. O fim não vai acabar com a derrota, mas vai acabar com a vitória. O fim vai acabar com a cura e não com a morte, se você crê. Se você crê, Jesus não estava no deserto para morrer, ele estava para vencer. Você não está nessa luta para morrer, você está nela para vencer. No nome de Jesus. E de todas as formas que o inimigo lutou contra Jesus Cristo, ele respondia, está escrito.
está escrito. E ele rebatia, a palavra era um escudo. Nem só de pão viverá o homem, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós já temos toda a palavra que saiu da boca de Deus. Nós não precisamos acrescentar, a Bíblia é suficiente para nós. E daí que eu vou ter perdas, mas eu tenho ainda um futuro onde Deus disse, garantiu que eu teria alegria, que eu teria livramento, porque Ele é o motivo da minha alegria. Se o motivo da tua alegria está em pessoas ou em outras coisas, você vai viver debaixo da depressão uma vida inteira, debaixo da dor da perda. Deus quer cortar esses laços e Ele quer te dizer, sai desse lugar, eu tenho muito ainda para te dar, eu tenho muito para fazer. E você sabe o que aconteceu? Jesus venceu, obviamente, o inimigo. E a Bíblia diz que quando acabou aquela tentação, os anjos vieram e serviram ao Senhor. E você sabe o que aconteceu na sequência, que é o que vai acontecer contigo e comigo? Então Jesus, cheio do poder do Espírito Santo, voltou para a Galileia, relatando tudo aquilo que tinha acontecido. Quando Jesus chegou a Nazaré, sua cidade de infância, foi à sinagoga no sábado, como se de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Aos pobres. Aqui não está falando que é o arrogante, ao que se acha rico, melhor que alguém, mas o Senhor está falando aos pobres, aos quebrantados de espírito. Então que hoje, você em nome de Jesus, entenda essa palavra viva e eficaz. Jesus venceu. E Ele diz que todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. A Bíblia diz, tudo que tu pedir no meu nome, crendo, recebereis. Então, eu só preciso trabalhar minha fé. Eu só preciso trabalhar a ousadia da fé, que não tem parte com a humanidade, nem com o que eu escuto de pessoas aleatórias. A fé tem uma origem no trono de Deus. E essa pode te fazer andar sobre as águas, pode fazer o mar abrir na tua frente, ela pode te dar um emprego que tu pede, ela pode te levar de volta para Deus. Então, nesse dia, creia, Deus quer te levar de volta para Ele, para um jardim de proteção, um jardim de cura. Eu quero te mostrar esse ambiente tão glorioso. Às vezes você está perto de bênção e você não sabe ouvir, você não sabe se render, você não sabe admirar um pássaro que passa, um sol que brilha, um sol que está brilhando e hoje não é um dia chuvoso. Assim seja Deus na tua vida. Acabaram os dias nublados, que nós possamos, até nesses dias, ver a graça e a glória de Deus na chuva. Então tem um caminho que a gente escolhe. Eu quero te mostrar esse ambiente. Esse ambiente é muito, muito glorioso. Eu gosto de vir aqui, eu vou dar uma andada com vocês. Eu gosto de vir, de glorificar o nome de Deus nesse lugar. Então, talvez seja um lugar até esquecido de alguns, mas esse é um lugar onde eu gosto de caminhar, de andar e de te dizer, Deus é contigo. Que o Senhor te alcance com força e que você sinta essa força para levantar, andar e vencer. No nome de Jesus. Um beijo e um cheiro.